Hello, sejam bem-vindos a mais um Crimes, Monstros e Desordeiros. E continuamos a nossa série Psicopatas no Poder, sendo este o segundo episódio. Então vamos lá, vamos continuar o nosso passeio pela realidade que poucos querem enxergar e menos ainda são os que querem admitir. E sim, hoje talvez vocês ouçam alguns risos, né, algumas intromissões, né? Eu tô com uma gurizadinha aqui. Vejamos então crimes cometidos por psicopatas, começando pela fraude. A fraude é o ato ilícito praticado com o objetivo de obter vantagem indevida, causando prejuízo a outrem, geralmente mediante o uso de engano, falsificação, omissão ou manipulação. A manipulação que usa muito, a gente já vai ver, o psicológico, e é curioso que nós temos hoje uma lei para isso, né? Mas enfim, é uma lei que é utilizada erroneamente. Mas um exemplo muito interessante aqui que nós temos é dos hackers e crackers que precisam utilizar das pessoas também para chegar em alguns lugares, né? Nem sempre, aliás, na maioria das vezes, a invasão de um computador, a invasão de uma rede, ela se dá também por conseguir a confiança de alguém para colocar um vírus, né? Para colocar eu ia dizer um disquete, um pendrive, enfim, alguma coisa, e vai infectar a máquina e daquela máquina vai se buscar obter alguma vantagem. No Vademecum Brasil conceitua-se assim: malícia, engodo, simulação, dissimulação. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir, fraudar ou violar o direito. Sobre o crime de gestão fraudulenta, disse o seguinte: gestão fraudulenta e temerária, todavia, não se confundem. Isso daqui que é interessante, né? Uma coisa fraudulenta, ou seja, tem o intuito de manipulação. Já vamos ver. E outra coisa temerária, quer dizer, é alguém que nem deveria estar à frente de um negócio, muitas vezes, e tem uma gestão ruim. Todavia, não se confundem, tá? Embora o primeiro delito, ou seja, a fraude, a gestão fraudulenta, possa acabar no segundo. Perdão, possa abarcar o segundo. Com efeito, há, sob o ponto de vista do elemento subjetivo, uma distinção peculiar entre os dois crimes, que é a existência na gestão fraudulenta da finalidade de enganar alguém, introduzindo-o ou mantendo-o em erro, alterando a verdade ou a natureza dos fatos, documentos ou operações. Daí um texto aqui, é uma citação do Bittencourt, do Dr. César Roberto Bittencourt e do Dr. Juliano Breda. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais. Rio de Janeiro, editora Lumen Juris, 2011, páginas 42 e 43. Aqui é aquele caso, por exemplo, o marido, né, um desgraçado lá, que tá gerindo os negócios da família e o cara rouba, mas daí ele faz parecer que há uma gestão temerária, ou que pode haver uma gestão temerária, e o cara ele fica colocando a culpa nos outros, coisa e tal, e vai enganando até que ele consegue obter o dinheiro que ele quer, roubar, e some. Não deixa de ser mais ou menos que o exemplo que eu trouxe do Santo Cura de Ars, né, naquele caso do cara que se casou com uma moça e logo depois fugiu com uma grana. O que ainda pode ser abarcado como fraude em matéria da Jus Brasil, nós lemos o seguinte: ouvinte, preste atenção. Como se observa, à luz do STJ, do Supremo Tribunal, eu tô com meu filho aqui junto. Para de fazer graça, que coisa. A fraude não se resume à noção de conduta enganosa. Pelo contrário, é também necessário fazer má-fé direcionada
a furtar-se ao cumprimento das obrigações pré-existentes. Né? Então, ó, mais uma vez, é também necessário haver má-fé direcionada a furtar-se ao cumprimento de obrigações pré-existentes. Quer dizer, o cara, não, isso daqui eu não vou cumprir. Né? Então é de sacanagem que o cara não cumpre. E geralmente o cara o psicopata ele vai colocar a culpa em alguém, né? Em outras palavras, a fraude ocorreria em um plano separado do fraudado. Aliás, cuidem, tá? Sempre tenham algum tipo de cuidado quando as coisas somem na casa e uma mesma pessoa sempre diz, deve ter sido a empregada. E é curioso, porque toda empregada ou empregado vai roubar alguma coisa, tome cuidado. Um exemplo, né? Interessante. Este entendimento está em consonância com a doutrina especializada, como se mostra a seguir. Para o professor Silvio de Salvo Venosa, a fraude nada mais é do que o uso de meio enganoso ou ardiloso com o intuito de contornar a lei ou um contrato, seja ele pré-existente ou futuro. Nesta linha, Plácido e Silva ainda enfatiza a necessidade de intenção danosa externa à relação das partes fraudadoras. Quanto à relação da fraude com o fator externo, o professor Washington Monteiro de Barros ensina que é absolutamente necessário para a caracterização da fraude um terceiro seja efetivamente lesado pelo ato fraudulento. Então, alguém precisa sofrer com isso daqui. O que é estelionato? Segundo o Vademecum, crime caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude ou artifício. Segundo o site tjdft.ju.br, o crime de estelionato exige 4 requisitos obrigatórios para sua caracterização. 1. A obtenção de vantagem ilícita. 2. Causar prejuízo a outra pessoa. 3. Uso de meio de ardil ou artimanha. 4. Enganar alguém ou levá-lo a erro. A ausência de um dos 4 elementos, seja qual for, impede a caracterização do estelionato. Alguns golpes comuns que são enquadrados como estelionato são o golpe do bilhete premiado e o golpe do falso emprego. O crime aceita apenas a forma dolosa, ou seja, que haja real intenção de lesar, não havendo previsão, forma culposa ou sem intenção. E aí entramos no tal do crime psicológico. Encontramos no Jus Brasil o seguinte texto. Segundo a Wikipédia, gaslighting, violência psicológica ou gaslighting. Segundo a Wikipedia, gaslighting é uma forma de abuso psicológico na qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade. Cara, isso daqui é maravilhoso porque isso daqui vai em contra do que, né? Pirâmide, vai ser o que a gente vai ver em seguida. No Brasil, tal conduta, apesar de poder ser passível de indenização na esfera civil, só configura crime na esfera penal se revestir-se de algumas circunstâncias adicionais. Por exemplo, a manipulação de uma pessoa pela outra, por si só, não configura crime. Contudo, se essa manipulação acontecer, por exemplo, com a intenção de obter para si ou para outrem vantagem indevida,
pode haver o crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, como no caso do homem que mente para a mulher com a finalidade de usar o cartão de crédito dessa para obter ganhos em prejuízo dela. O contrário vale também, né? Então a mulher, ela faz a mesma coisa. É curioso, né? Muitas vezes se pega só o homem pra... Oi, filha. Também te amo. Deixa o pai dar um beijo. Já se a manipulação foi feita com algum tipo de violência ou grave ameaça, pode haver o crime de constrangimento ilegal. Existe um constrangimento legal, tá bom. Ou de extorsão, previsto nos artigos 146 e 158, respectivamente, do Código Penal, a depender do caso, como na situação em que o autor constrange a vítima a, mediante grave ameaça, entregar o seu telefone celular para que ele veja suas mensagens, constrangimento ilegal, ou para fazer uma transferência bancária para si, extorsão. Puxa, cara, então fica a pergunta, né? Se o cara, ele disser assim, pô, por que não tá deixando eu ver o teu celular, amor? Daí pode ser visto ou não como... Daí, se for a mulher querendo e o cara não deixar, já é... Não sei, não sei. Tá um negócio meio estranho isso aqui. É meio esquisito. O autor manipula a vítima e terceiros para fazer com que ela pareça culpada de um crime que não cometeu, poderá responder pelo crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal. Ainda, se o autor faz com que essa inverdade chegue a uma autoridade policial e disso se suceda uma investigação contra a vítima, investigando-a ou acusando-a por crime que não cometeu, então o manipulador responderá não só pela calúnia, cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, admite regime inicial no máximo semiaberto, mas sim por crime mais grave, que é a denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Cara, a gente tem umas coisas na lei brasileira que eu vou te contar, velho. Parece que nada é direto. Então vamos lá, vamos pegar uma matéria aqui sobre esse delito aqui, que é o mais comum. Trata-se da pirâmide. Matéria do conjur.com.br. A maioria dos leitores deve se recordar dos diversos escândalos de pirâmides financeiras que marcaram as notícias nas últimas 2 décadas, como o caso Boi Gordo em 2004, que prometia falsos ganhos advindos de engorda de bois, ou o caso Avestruz Master. Esse daqui foi maravilhoso. No ano seguinte, mediante promessa de compra e venda de avestruzes. É uma maravilha. E isso daqui foi escrito em 2023, em novembro, hein? Recente. Recentemente o tema voltou à tona em razão da ocorrência de fraudes envolvendo falsas promessas de investimento em bitcoins ou outras criptomoedas, criptoativos e blá 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 blá, o que acabou por justificar a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito perante a Câmara dos Deputados. A prática... O papai fala esquisito? Tá bom. A prática de pirâmide financeira é atualmente criminalizada pelo artigo 2º. Imagino que esse daqui seja o inciso 9º da Lei Federal número
1521 de 1951, que sanciona os crimes contra a economia popular. Contudo, a sua disciplina é objeto de crítica, principalmente por se tratar de uma infração de menor potencial ofensivo, sujeito ao rito dos juizados especiais, o que não seria adequado e proporcional à lesividade da conduta. Atento a tais circunstâncias, o projeto de lei número 3.706 de 2021, do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, dentre outros assuntos, propôs a criação de novo delito de pirâmide financeira mediante instituição do artigo 24A na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e revogação do delito previsto pelo já mencionado artigo 2º, imagino que seja o inciso, ou não, deve ser a parágrafo 9º, da Lei 1521 de 1951. Após alterações aprovadas pela Comissão de Segurança Pública do Senado, o novo tipo penal proposto a ser acrescentado à Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional possui a seguinte redação. Artigo 24. Captar ou tentar captar recursos financeiros de terceiros ou ativos virtuais oferecidos publicamente por qualquer meio com promessa de vantagem econômica em detrimento do número indeterminado ou determinável de pessoas. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Já o atual crime de pirâmide financeira, que deverá ser revogado caso sancionada a nova lei, vigora atualmente com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 9º da Lei Federal número 1521 de 1951. São crimes desta natureza: obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulação ou processos fraudulentos. Bola de neve, aqui os casos, né? Bola de neve, cadeias, pichardismo e quaisquer outros equivalentes. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 2.000 a 50.000 cruzeiros. Bom, o cruzeiro já foi embora, não sei quanto custa isso hoje em real. Não se questiona a dignidade de tutela penal de tais condutas. Putz, daí é uma chatice, né? Daí, perdão, vou dar uma pulada aqui e vamos pro papo reto. A primeira questão, né, meus queridos, é a seguinte: a pirâmide, ela é um esquema maravilhoso, cara. Fora a pirâmide e o hacker, mas o hacker, ser um cracker, é uma coisa que emana muito para um psicopata. Agora, o psicopata ele também gosta do jogo de fazer a pessoa cair na dele, tirar a vantagem. Ele tem prazer nisso. Então, a pirâmide é um exemplo clássico que pode envolver diversos psicopatas. Desde o cara que está na ponta, né, tá no topo da pirâmide, porque é esse cara que vai receber toda a grana, né, e é ele que vai dividir, vai dar as desculpas, e é ele que vai conseguir sair depois. Então, se ele conseguiu fazer um número razoável de pessoas cair e entrar, como era no antigo, e geralmente tu precisava pagar um tanto para entrar, era maravilhoso, porque com o tempo o cara ele tinha, sei lá, 38 mil reais ou mais, né, na conta, de forma fácil, e ele tinha pessoas indo atrás. E às vezes eu tenho medo de fazer o canal cair, mas tem um outro esquema, cara,
que é muito semelhante à pirâmide, e eu vou só narrar ele. E vocês vão pegar. Mas é o seguinte, tu se filia, ou não, tu pode não ser um filiado, mas geralmente tu te filia a uma empresa, tem, digamos assim, vantagens, e a cada 4 anos, ou de 2 em 2, dependendo de como for, tu chama pessoas, né? Tu vai trazendo essas pessoas e diz assim, poxa, cara, tu tem perfil líder, hein? Pô, tu me ajuda nessa empresa aqui? Poxa, eu não sou muito ligado em política. Não, pera aí. Pô, vamos lá, cara. É pelo bem do país, é pela felicidade da nação. É pelos nossos filhos, pelos nossos netos e nossos bisnetos. É pelo verde e amarelo. Pelo verde das matas. Pelo amarelo do sol. Mas o sol é branco. Não, ele é amarelo. Tu ri, mas é verdade, filho. É pelo azul do céu da nossa. Então, venha, me ajude a fazer fulano um representante do povo. E vai lá, né, cara? Pô, e o cara começa a se empolgar. Não, poxa, tá sendo uma grande liderança, coisa e tal. E os caras aplicam um gaslighting bonito, né? Dependendo de quem for, assim, as pessoas elas começam a se sentir, sabe? Não, puxa, por causa de ti, a cidade, o município, talvez o próprio estado, o Brasil, há de mudar. E a pessoa vai indo, e ela vai entrando num estado que a gente pode chamar. A pessoa entra num estado de histeria. Respondendo a tua pergunta, filho. Histeria é encarada como uma neurose. O que é isso? A pessoa ela acredita. Ela acredita, por exemplo, que fulano vai salvar o Brasil. E tu, que falou mal do fulano, tu tá destruindo o Brasil. Por tua causa. E por tua causa, o Brasil, ele vai ir pro saco. O Brasil vai virar Venezuela. Maldito! Como tu falou do fulano? Você sim, mas isso existe. Mas isso é o Brasil. Te controla, menino. Ele não consegue parar de rir. Mas é o lugar onde vocês vivem. Então tem pessoas que vivem uma histeria por causa de política. E elas são capazes de coisas absurdas. E sem porquê durante um período eleitoral. Por quê? Porque foi sendo construído. Agora, aquilo vai mudar o Brasil? Não. Aquilo vai mudar. Cara, algumas coisas são capazes de mudar a realidade de um bairro. Isso sim. Mas da forma como é feito para aliciar as pessoas, fazer elas acreditarem, né, que elas estão fazendo coisa e tal. E aí, cara, eu tenho exemplos, inclusive, de partidos políticos que eu conheci lá de Porto Alegre e de amigos que participaram disso, né? E me mostram, poxa, tu vê esses caras que são bastiões da bandeira do cristianismo e sei lá o quê. E os caras, eles, quando tu vê, os caras estão lá pelo carguinho. Estão lá pra colocar os deles e ganhar o deles. Agora, uma obra, né, verdadeiramente cristã, católica, do caras se dizem católicos, né? O exemplo que eu tô dando é desse daí. Putz, cara, aí o negócio fica muito a desejar. Mas muita gente consegue fazer isso, deixar os outros numa histeria. E isso é próprio do psicopata. É próprio do cara armar a cabeça do outro. E principalmente pegar pessoas que
têm problemas. Pessoas que têm problemas e são boas de coração, muitas vezes. E enganar elas, né, como se elas estivessem fazendo uma grande coisa, para que eles usem o trabalho delas, usem o trabalho delas, o tempo delas, numa eleição, em alguma coisa, de graça. Porque, cara, ele não precisa tirar nada do bolso. E uma pirâmide faz basicamente a mesma coisa. Né? O cara, ele tá interessado em vender aquele negócio, aquele produto que é a pirâmide para um outro. Porque quanto mais pessoas ele colocar, mais ele ganha. E muitas pessoas, elas caem nisso, né? A gente pode pegar, por exemplo, uma série de cursos que teve, uma enxurrada de cursos de day trader, por exemplo, onde se colocou muito assim, puxa, faça 1 milhão em tanto tempo, né? Eu conheci um senhor, ajudei ele a se curar de um problema relacionado a isso, porque ele perdeu por 2 vezes a grana da família. E por quê? Porque ele entrou num negócio desse de trader e às vezes ele conseguia, por exemplo, transformar 50 reais em 1000, por exemplo. Às vezes sim. Só que o cara ouvia, poxa, o fulano disse que conseguiu tirar 22 mil. Então o cara, né, ele psicologicamente se achava baixo e ele tentava se colocar acima. É muito comum isso, pegar pessoas assim. É o alvo perfeito, é alguém que quer sair do 0 ao 100 em pouco tempo. Só que a vida não funciona assim. Eu vou deixar vocês um caso muito, mas muito pior que eu vou comentar em seguida. Voltei! Pois é, dessa vez sem as crianças, né? A gente tava falando de pessoas que querem, tem uma carência, que querem ganhar grana, que querem, enfim, fazer dinheiro rápido, ou querem algum status, e psicopatas fazem esquemas que atraem essas pessoas e tiram proveito delas. Esse áudio foi retirado do programa Fala Glauber com um PM do Rio, o Cabo Santana, que enfrentou um estuprador de pessoas pequenas que não são anões lá no Rio. Na feira da Cidade de Deus, rolando lá tal, pô, tô vendo a menina tentando se comunicar comigo. A menina tentando se comunicar. Irmão, eu fui, dei um jeitinho, quando eu paguei ela, dei meu contato telefônico. A garota entrou desesperada, irmão, em contato comigo. Já chorando, pelo amor de Deus, Santana. Todo mundo fala de você na favela. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu fui querer entender. E ela começou a falar, eu falei, calma, manda áudio e tal. Não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar pra gente se encontrar. Fora da favela. Aí eu fui entender. O que ela aconteceu? Ela numa situação daqueles contatozinhos de favela, do traficante, botar ela numa fita boa, com um cara de uma classe social maior, pra ela vender o corpinho dela ali, né, a prostituição, e ganhar um dinheirinho, pra ela fazer a unha, botar o cílio, fazer o cabelo, comprar aquele shortinho da Anitta, né, irmão? Aquele combo. E aí, o que aconteceu? Ela e uma amiga, que o cara ainda convenceu, levar ela, falou que não queria uma só, o predador. Isso quem apresentou foi o cara da favela. Falou, ó, vou te botar numa fita boa, pra tu se levantar e ganhar um dinheiro. Pô, tu não transa aí com os moleque de graça? Vou te botar com coroa, pô. Tu vai levantar um dinheiro. A garota foi. A garota começou a contar a história, irmão. Pô, sem sacanagem, meu irmão. Dá vontade de vomitar escutando, meu irmão. Ela falou, porra, Santana, foi eu e minha amiga. O cara fez o que queria com a gente. A gente não podia falar nada, não podia dizer não. A gente foi violentada. Literalmente estuprada. E no final, o cara gravou tudo. E quando chegou na hora de ir embora,
O cara foi tão ousado, botou um documento pra ela, né? Pô, sem saber, botou um papel pra ela na mesa e falou, assina aí. Ela, o que é isso? Sai nosso contrato. Agora você faz parte de uma rede de prostituição. Você trabalha pra mim. Vocês dois. É típico também, né? Não, pera aí, cara. Tu fez porque tu quis. Tu entrou nessa porque tu quis. Agora tu tem que dar ajuda. Tu entrou no negócio. Faz parte agora. Não tem como sair. Duas. Se vocês não continuarem, eu vou divulgar os teus vídeos em todas as redes sociais. Inclusive, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mandar pros seus pais. Que os pais das meninas não sabiam. Estamos fazendo o quê? Estamos englobando tudo do episódio nisso daqui agora. Nós temos fraude, quer dizer, poxa, peraí, vou te apresentar para um cara que um coroa aí, vai te pagar bem, coisa e tal. Pô, tu dá de graça, né? Daí depois a gente tem esse cara, né, que é um estuprador, faz de tudo com essas gurias, e agora começa a extorquir elas. Então, cara, tem tudo aí. E tudo isso faz parte do combo segurança pública ou insegurança pública. E a garota desesperada, irmão. Desesperada, já pensando. As duas pensando em suicídio, irmão. Elas, pô, não quero passar essa vergonha. Porque, infelizmente, irmão, o pessoal fala que a favela não influencia. Claro que influencia, pô. Claro que influencia. Anda com um cara negativo, daqui a pouco tu vai estar falando igual ele, pô. Agora anda com um cara que quer estudar. Não adianta, o cara vai te contagiar, uma hora tu vai querer estudar, ou então tu vai se afastar, irmão. Anda com um cara que tá treinando. Pô, Glauber, caraca, o Glauber tá maneirinho, irmão. Aí, pô, tá ficando com a carcaça... Pô, vou... Não é assim, irmão? A favela influencia. Não precisa exagerar também, né? Tá aí, todo mundo vendo. Tá filmado, pô. Pô, sim. Mas não é assim que funciona? Concordo. Aí o garoto é cabeça fraca, naquele convívio ali daquela cultura de bandidolatria. Vivendo aquilo, meu irmão, a garota... Pô, meu irmão, tenho certeza que os pais não deram essa criação pra elas. Tenho certeza. Só que, por influência, foram lá e tomaram a atitude errada. Glauber, essa ocorrência foi com Major, na época Major, hoje creio também que Tenente Coronel Cunha Neves. O cara chegou no momento que a favela estava virada, irmão, um cara estrategista. Outro exemplo de liderança. Ele falava pra gente, ó, a priori é voltar pra casa. Cumprir a missão é só um detalhe. A maior missão é voltar pra casa. O cara ia com a gente, irmão. Cara bom. A gente não tinha... Na época tava uma fase difícil no estado. A gente não tinha munição, não tinha viatura. Irmão, o cara chegou, fez uma revolução. Botou o GTPP com 8 homens. E aí começamos a fazer a diferença. E nessas meninas... Irmão... Coronel, na época Major... Tu chegou e passou pra ele a informação. Major... Tá acontecendo isso, pô, tem que esperar uma situação e tal. Ó, chefe, eu sei que os modos operantes do cara é o seguinte, o cara, ele vai pra tal motel, ele falou, ó, meu irmão, a gente não pode combinar com elas, porque aí é vai cair no judiciário. Vai cair no judiciário, vai ser um flagrante... Preparado, né? Então a gente tem que, meu irmão, contar com a sorte. Fazer patrulhamento por lá, que uma hora ele vai boiar. É foda essa interpretação, né, cara? Por que não pode, né, cara? Porque decidiram lá no entendimento jurídico que não. A polícia tem informação. Tem uma vítima. A polícia não pode, né? Mas tudo bem, não é a nossa questão aqui. Só uma coisa que eu não consegui pegar. Então tinha um link de um cara fora da favela com um cara da favela traficante, provavelmente. Isso aí. O que coloca um medo maior ainda, né? Se a menina rasgar o contrato lá, esse cara tem um comparsa aqui que vai acabar com ela, vai raspar a cabeça dela. A sobrancelha. A sobrancelha, vai bagunçar a menina toda se não matar, né? Conta. Por favor, não deixem de se inscrever no Fala Glauber, cara. Tem entrevistas maravilhosas lá, tá? Irmão, continua. E aí, meu irmão, ele falou, ó... Ele, pelo que a gente sabia dele na época, ele era corregedor, né? Então ele era aquele cara que... Ele era firme, meu irmão. Então ele tinha que ser as coisas certas. Meu irmão, a gente ficou ali
Todo serviço nosso a gente fazia a rua do motel. Até porque a nossa percepção começou a ser diferenciada. Por quê? Se tem um lugar que todo marginal vai, irmão, é pro motel. Todo marginal sai da favela para ir pro motel. A gente começou a passar na rua dos motéis. Todo serviço nosso, rua dos motéis, rua dos motéis. Pô, um dia a gente tá vindo, meu irmão. Por que o cara vai pro motel? Não tem lá dentro da favela a condição Não dele? tem, irmão. Não Mas tem é a onda, hidromassagem. né? Não tem como estourar o espumante. A NEM dele, ela quer glamour, brother. Ela é 01 da favela. Pô, que nojo. Puta que pariu. Um monte de cara vai lá com as mulheres. Puta, vai saber se negócio é limpo. Ah, cara, é muito nojento. É muito nojento. Aí ela quer fazer o quê? Ela quer botar a unha dela, quer botar os cílios, quer botar o biquíni, quer fazer o story dela no Instagram. Tá entendendo? Aí ela vai pro... Não, quero um motel. E perturba o cara, meu irmão. E o homem se perde aonde? Pô, irmão, tá na Bíblia. Você tá falando de cidade de Deus, né? Tá na Bíblia. Salomão, o homem mais sábio que existiu. Davi. Se perde na mulher, meu irmão. Aí o cara vai pro motel. Que foi a situação desse cara. Novamente, ele queria as novinhas. Irmão, papai do céu abençoou. Como o Valente falava comigo, sempre a nossa guarnição. O Valente muito engraçado, irmão. Tem que ter fé, papel. Tem que ter fé. A gente chamava um de papel, né? Todo mundo papel, porque a gente não queria que o vagabundo gravasse o nosso nome. Mas gravava, mas aí se tornou cultura, né? Chamava um ou outro de papel. Aí estamos vindo um dia nessa rua, meu dia, ó, sol quente, meu irmão. E o cara é predador. O cara nem esperou a noite não, irmão. Parada de dia, solzão. A gente naquela gaiola, meu irmão. Pô, a gente tá vindo devagarzinho, como a gente falava, né? Vai na tartaruga. É 30 por hora. Patrulhamento é 30 por hora, irmão. Vai na tartaruga. Daqui a pouco, pô, a polícia que tava atrás. Irmão, aborda esse carro aí, irmão. A garota tá olhando direto ali pra trás. Pô, a garota tá olhando... Pô, aí o que a gente vê, né, na percepção do Rio, que é diferente de São Paulo. Lá em São Paulo, a gente tem até costume de falar isso, porque eu tenho alguns amigos em São Paulo, e eles falam assim, o homem e o motorista vai na frente, né? E as mulheres vão atrás. Aqui no Rio não, né? Casal vai com casal. A gente olhou, tava o cara, o homem, o motorista e o cara no banco do carona e as duas meninas atrás. Só que não tinha nada a ver, mano. Aí eu falei, meu irmão, tu tá vendo quem... Não, os caras, pô, só eu tinha informação. Na equipe a gente trabalhava isso também. Ó, a informação é tua, você tem teu colaborador e ninguém tem que saber quem é. E depois vaza, tu não sabe quem foi. Justamente. E a gente preza pela vida, irmão. Então, desde o começo a gente aprendeu que tinha que fazer assim. E aí o cara, pô, meu irmão, para aí, pô. Os moleques já pularam da viatura. Pum, enquadrou o carro. Para. Pô, mano, o maluco tinha uns 2 metros de altura, brancão, branco. O que foi que tá acontecendo? E aí é a hora que a gente usa aquela estratégia, né, meu irmão? De separar as partes. Pega o motorista, leva pro outro lado da rua, pega o cara, leva pro outro canto, pega as meninas, separa as meninas e começa ali e fazendo o giro, né? Pô, meu irmão, nada batia. A única história que batia era do motorista. Não, irmão. Fui contratado, peguei ela aqui no condomínio, aqui na Barra, que tem uma praça ali próxima. Peguei elas ali e vim. Show de bola. Cheguei no cara, meu irmão, comecei a apertar. Quando eu fui nas meninas, pô, falei, e a menina, mano? Aí eu falei, ó, filha, fala a verdade, é esse aí? É esse, ela não querendo falar, com medo, por causa da represália da favela. Era a mesma menina que te deu a informação atrás. Sim. E aí ela com medo, não é, fala a verdade, menina. Tu vai ficar escrava desse cara até quando? Tu se tornou escrava sexual. E as duas, só que uma eu não conhecia. Cara, e as garotas, cara, assim... Sabe aquela menina que tu vê que não tem corpo de mulher, cara? Tu fala assim, cara, não é possível, o cara desse tamanho, meu irmão. E aí a menina começou a chorar, irmão. Não, é ele mesmo, é ele mesmo. Só que o cara viu. O cara viu que ela começou a chorar. O que o cara fez, irmão? Pegou a mão, meteu a mão no telefone. Posso ligar pro meu advogado? A gente, não, negativo. Ele, não, vou ligar assim e tal. Mano, o cara já era bisurado. O cara já foi no reset do telefone, no iPhone. Aí eu, pum, meti a mão no telefone dele. Tá maluco? Tá maluco? Respeito polícia, rapá. Não posso mexer no meu telefone? Não pode. Algema.
Queria ser algemado. Algema, um maluco grandão. Algema nem entrava no braço do cara, meu irmão. Algema, irmão, tu quer ser tratado o quê? Como diz a lei, no uso progressivo da força, teu ombro vai sair do lugar, irmão. Aqui só tem lutador. Não. Revista, outro telefone. Vamos na bolsa do cara. Irmão, falo pô, é uma coisa que eu não brinco. Camisinha à vontade, lubrificante, câmera, tudo, irmão. Vamos pra delegacia. Aí pedimos uma viatura em auxílio, né, pra conduzir as meninas. Chegamos na delegacia, meu irmão, pô, a parte melhor. O traficante da favela, o cara que cuida do baile funk, ele conhecia muito bem essas gurias. Por quê? Porque elas iam nos bailes funk. É óbvio, né? E um outro delito onde a gente encontra pessoas maravilhosas, né? É onde a gente tem o quê? A lavagem de dinheiro. Aí uma outra coisa que psicopatas, né, eles fazem com maestria, né? Afinal, é necessário dar um jeito na grana que entrar, né, para que o Estado não venha atrás. Então, bandido, cara, gente ruim atrai gente ruim. Não adianta, é assim. E daí, não adianta, vai ter as pessoas mais abaixo que vão sofrer com isso. No caso, essas gurias aí. Ah, mas daí vocês vão dizer, Rec, mas poxa, a guria, né, ela foi no baile funk porque quis, coisa e tal. Cara, eu não conheço a realidade. Agora, o policial, Cabo Santana, diz que não é assim. E elas tiveram, né? Mas é aquela coisa, cara, tu pode ter uma ótima educação, como por exemplo, pais amorosos, né? Como foi, por exemplo, o caso de St. Patrick. St. Patrick, ele é avisado pelos pais, não é pra ir lá no festival do solstício, coisa e tal. O que ele faz? Ele vai, né? E no que ele foi desobedecer o papai e mamãe, né, ele é levado como escravo para a Irlanda. E assim, né, logo depois, Deus o elege e ele vira o santo irlandês, né? Celebrado até hoje. Mas, cara, essas gurias, elas entenderam a besteira que elas fizeram. Com certeza. Melhor. Que é aí que eu te falo, né? Que é a parte que o Papai do Céu abençoa. Pegamos uma delegada, cara. Quando a delegada viu as meninas, meu irmão. Só que as meninas também foram sagazes. Elas começaram a printar tudo. A conversa com o cara. E o cara no final, meu irmão, ainda tentou inverter contra a gente. Falou que a gente estava forjando ele, colocando aquele segundo telefone no bolso dele. Aí a delegada me chamou pra dentro da sala, chamou o mais antigo da guarnição, aí fomos lá, a delegada, falei, doutora, aprecia isso, eu expliquei toda a situação pra ela. E a mulher, né, cara? E a mulher tem uma sensibilidade justamente, que eu entendo, e eu sinto falta disso na PEMERG na rua, da gente ter uma mulher na guarnição. Eu sinto falta porque usam muito as mulheres, sabe? A mulher nesse ponto é muito oprimida. Ela acaba se sujeitando, irmão. E aí, pô, meu irmão, a mulher falou, não, calma aí, vamos olhar isso direitinho e tal. Quando eu fui ver, meu irmão, a delegada tava nos gritos com o cara tirando a delegada, porque é delegada, né? Aí faz pouco caso. Mulher, né? Só que a delegada sagaz mesmo. Pô, é nesses dias que a gente sente orgulho, né, meu irmão? Quando a gente pega um delegado polícia. E tem muito delegado que não é polícia, irmão. Tem muito delegado que é concurseiro, como tem na PEMERG, como tem na Civil, como tem na Polícia Penal. Tem o cara que tá ali pelo salário. Não, meu irmão. A delegada acionou a equipe e tal. Falou, meu irmão, chegaram 2 advogados pro cara. 2. Rápido. Aí foi ver, meu irmão, que a garota já tava com foto. Era um site, acho que o nome do site era Scorpion. Até hoje eu lembro. Tinha um site, meu irmão, era igual o menu. E aí, meu irmão? Cadê a favela que defende a mulher? Cadê a favela que respeita, que não aceita estupro? Isso é o quê? Isso é o quê, irmão? Aí que eu pergunto pra você,
Cadê a cultura da favela para os oprimidos, meu irmão? Não tem, cara. Tá entendendo? Que é historinha, meu irmão. E tem gente que acredita nisso. Não, aqui na favela... Meu irmão, se o traficante cismar com a menina, ele vai ter a menina. E o pai não vai poder fazer nada. Só se o pai abandonar tudo lá e meter o pé. Que a condição de um pobre hoje não dá pra fazer isso, meu irmão. E eu fico por aqui. Olha o tanto, cara, de absurdo, né? E esse cara matou alguém, o pedófilo, ele fez mal pra essas gurias, ele, enfim, né, as estuprou. Bom, escravizou elas, enfim. Mas ele não matou. E ele teve a ajuda de pessoas que estavam ali. E tem ainda a ajuda das pessoas que sabem que essas gurias, elas são menores de idade. E colocou num site. E a partir da semana que vem a gente já vai ter parte das minhas entrevistas com o Paulo Pavese falando sobre o assunto. Mas, cara, não tem como o Estado não saber disso. E vocês vão ver no próximo programa. Qual é o problema desse documento? Veja, se esse documento aparece, eu vou processar a Polícia Federal por prevaricação. O documento existia e vocês não fizeram nada. Sim. Se o documento não aparece e eles admitem que roubaram, e já admitiram que sumiu esse documento, então eles têm que responder por retirada de documento, né, de subtração de provas de um processo. Então, qualquer uma das situações, eles têm que responder. Só que aí eles optaram pela mais fácil. A gente processa o Paulo e vamos chamar ele de caluniador, que é o que eles estão fazendo.